Agora vamos falar sobre como preparar a criança para a alfabetização. Eu me chamo Luciele Luz, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em alfabetização e letramento. E estou aqui para falarmos sobre o processo da alfabetização e como preparar a nossa criança para a alfabetização de forma leve e divertida. Primeiro, precisamos nos atentar que o processo de alfabetização começa ainda na educação infantil e é um processo contínuo. E perguntas frequentes que devemos fazer é: quais as habilidades essa criança já adquiriu? Quais habilidades precisamos desenvolver antes do processo de alfabetização começar? Essa criança já possui interesse pelo mundo letrado? É muito comum recebermos crianças aqui no nosso espaço que já estão no terceiro, no quarto, no quinto ano e ainda possuem defasagens lá do processo da pré-alfabetização. Então, precisamos entender o quanto é importante preparar as nossas crianças para o processo da alfabetização. É muito importante sabermos que a alfabetização é um processo sistemático e muito complexo. A partir dos 3 anos de idade até os 5 anos de idade, a criança está aberta para iniciar esse processo. Porém, a alfabetização não se inicia com a junção das famílias silábicas e a leitura de palavras. Nessa fase, é importante a criança receber os estímulos certos e da forma correta para uma alfabetização bem-sucedida e no tempo certo. E quais são esses estímulos? O que eu preciso trabalhar com a criança para preparar ela para a alfabetização? Vamos pensar em um exemplo simples e claro. Pense comigo em uma construção de um grande edifício. Um edifício grande e de muitos andares. Pensou? Quanto mais alto esse edifício for, mais forte precisa ser a sua base, não é mesmo? Da mesma forma acontece com a pré-alfabetização. Ela é a base desse edifício e precisa ter habilidades consolidadas para que o restante do edifício seja construído de forma eficiente. É muito comum recebermos aqui em nosso espaço crianças que já estão no segundo, no terceiro ano e ainda não sabem segurar o lápis da forma correta. Fazem escritas espelhadas, por vezes trocam letras, e isso é muito comum, porque faltou essa base ser bem consolidada. Pois é nessa base que vamos construir as habilidades importantes que antecedem o processo da alfabetização. E quais são essas habilidades? Como trabalhar de forma lúdica essas habilidades? Como despertar o interesse da criança para os estudos, para a leitura, para a escrita? Depois de muito tempo de estudo e prática aqui com as nossas crianças do nosso espaço de aprendizagem, percebemos que existem 3 habilidades chaves do processo da alfabetização. E essas habilidades precisam ser desenvolvidas a partir dos 3, 4 anos de idade. Lembrando que nessa fase a criança possui uma enorme plasticidade neuronal, o que favorece muito a aprendizagem dessas habilidades. Sendo assim, precisamos saber como direcioná-las a um caminho mais assertivo e com métodos que mantenham esse incentivo. Vou te contar quais são essas habilidades. Fique até o final desse vídeo para não perder as dicas de como trabalhar cada uma delas com a sua criança. As 3 habilidades-chave são consciência fonológica, noção de números e quantidades, coordenação motora fina. Desenvolver essas habilidades antes da alfabetização
farão total diferença no processo da aprendizagem da sua criança. E nós vamos te mostrar um método de como fazer isso. Acompanhe até o final desse vídeo e se inscreva no nosso canal, para você não perder nada dos próximos vídeos que traremos para você. Nos siga também nas nossas outras redes sociais, para você acompanhar todas as dicas que passamos por lá. Temos também Facebook, Instagram e TikTok. O desenvolvimento da consciência fonológica é muito importante e já comprovado que crianças que possuem essas habilidades já desenvolvidas antes do processo mais sistemático da alfabetização possuem maior facilidade para desenvolver essa aprendizagem. A consciência fonológica é parte do conhecimento da habilidade de brincar com os sons das letras, de manipular os sons isolado dentro das palavras, por exemplo. São várias habilidades a serem desenvolvidas, como rimas, aliterações, conhecimento do som das letras, consciência silábica, entre muitas outras. Tudo isso fará com que a sua criança perceba os sons presentes na fala e compreendam que esses sons possuem letras e assim elas irão fazer essa associação. Mas como desenvolver isso? Brincando. Então, vamos brincar? Desenvolver a habilidade de rima pode ser uma proposta muito interessante e pode despertar o interesse da sua criança. E aqui eu trago um exemplo muito simples para vocês, o disco de rimas, que é um material que nós mesmas desenvolvemos. Além dos discos de rimas, nós vamos precisar de alguns prendedores. E eu vou te mostrar como trabalhar essa habilidade brincando com a sua criança. Veja só. Agora então eu vou mostrar para vocês essa atividade, que é os discos de rimas. Eu tenho vários discos aqui, onde tem imagens que apresentam uma figura ao centro e figuras também espalhadas aqui. Aqui nós temos ao centro a figura de uma teia e nós vamos propor para a nossa criança encontrar qual outra figura rima com teia. E aqui nós vamos trabalhar a habilidade de rima. Então é muito importante a criança entender e perceber o som final da figura em destaque. Teia, eia. Então nós vamos repetir várias vezes para que a criança tenha essa compreensão e essa assimilação. Agora nós vamos rimando. Teia, caderno, teia, baleia, teia, macaco, teia, meia. O que rima com teia? Depois que a gente fez esse exercício, fica muito claro para a criança perceber que o que rima com teia é baleia, meia. E utilizando os prendedores, nós já vamos estar trabalhando a coordenação motora fina, que é este movimento de pinça também muito importante no processo da pré-alfabetização. Aqui, por vezes, pode acontecer da criança falar que a rima é caderno ou macaco, pode sim. E nesse momento a gente não vai corrigir ela dizendo, não, está errado. A gente vai fazer a evidência do som final novamente. Teia, eia, macaco, aco. Macaco rima com teia? Não, a criança vai perceber que macaco não rima com teia. Ainda dentro da consciência fonológica, nós temos o conhecimento das letras, ou então o princípio alfabético, que é muito importante ser adquirido pela criança, apresentando para ela as letras do alfabeto, o som das letras.
e podemos fazer várias e diferentes intervenções com este material aqui. Uma forma muito simples de mostrar para a criança o formato da letra, fazendo associação do grafema com o fonema. Aqui nós temos a letra A e temos uma imagem de um avião que vai fazendo essa relação do grafema com o fonema. Eu vou mostrar para vocês uma forma de trabalhar com este material aqui e desenvolver com a sua criança o conhecimento das letras. Aqui nós temos todo um alfabeto vazado, para que a gente trabalhe de forma muito sensorial e lúdica com a nossa criança. Eu vou trazer aqui para vocês duas opções de como apresentar e trabalhar esse material com as crianças. Este material ele foi plastificado para que ele se torne impermeável, sendo assim possível a gente utilizar uma caneta escreve e apague para a criança fazer a escrita da letra, né? Trabalhando sempre a associação do grafema com o fonema. Então, essa é a letra A, o A que faz o som de A e está presente na palavra avião. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade bem interessante de nós trabalharmos com este recurso é a utilização da massinha de modelagem. Uma proposta muito sensorial, lúdica e convidativa para a aprendizagem da nossa criança. Ainda nós poderíamos utilizar o dedinho sujo de tinta para a criança fazer a grafia, um cotonete sujo de tinta, enfim, são várias possibilidades com apenas um recurso só. Enquanto nós estamos trabalhando com as nossas crianças, é sempre importante nós trazermos um incentivo para elas, um reforço positivo. Que bom que você aprendeu, olha só, você já está conhecendo as letrinhas. A prof está muito feliz com a sua evolução. Trabalhando assim a autoestima nas nossas crianças. Nenhuma criança aprende estando triste ou achando que ela não é capaz. Então é muito importante no decorrer dessas atividades você sempre ir incentivando a sua criança com um sorriso no rosto, mostrando para ela o quanto ela é capaz. Outra habilidade que precisa ser desenvolvida e não é muito abordada é a noção de números e quantidades. Ensinar a criança a contar, quantificar, associar o número com a quantidade, reconhecer e traçar os números, pois ela precisará dessa habilidade bem desenvolvida no processo de alfabetização. Vou te mostrar dois exemplos bem simples de como desenvolver essa habilidade. Eu tenho aqui um card que trabalha a escrita do número, a associação do número com a quantidade através dos dedinhos, a quantificação e ainda a grafia desse número. E um outro recurso que as nossas crianças amam é o cabelo maluco, onde tem o número e a criança precisa quantificar o cabelo maluco utilizando este material aqui, que é super sensorial. Olha só como trabalhar de forma leve e divertida com a sua criança. Um ótimo exemplo para trabalharmos a noção de números e quantidades é este material aqui. Também está plastificado para maior durabilidade. Aqui nós temos um espaço para a criança fazer a escrita do número. E se ela ainda não tem essa habilidade desenvolvida, a gente ajuda ela a fazer. E aqui o dedinho mostrando, indicando a quantidade para que ela faça essa associação ali com a sua mãozinha. E aqui ela vai fazer um X em uma apenas bolinha, ou ainda pode fazer uma massinha, uma bolinha com a massinha de modelar e colocar aqui. E aqui ela vai estar fazendo a escrita do número. Olha só, um recurso para trabalhar todas as habilidades para desenvolver a noção de números e quantidades.
Ainda dentro de noção de números e quantidades, nós temos este recurso aqui do cabelo maluco. É bem simples de você fazer aí e de confeccionar. É um rostinho, um emoji, a grafia do número e em cada número nós deixamos um buraquinho ali para fazer a correspondência de quantidade. Então aqui, utilizando este recurso, que é o nome desse material é limpador de charuto, ele é super sensorial, as crianças amam manipular esse tipo de material. A criança vai colocar então aqui um cabelinho no cabelo maluco. E aqui ela vai seguir fazendo a contagem. O número 2 cabelinhos ela precisa colocar aqui. Uma proposta super leve, lúdica, convidativa. Uma forma de despertar o interesse das nossas crianças. Além de trabalhar noção de números e quantidades, nós trabalhamos aqui também a coordenação motora, ao manipular esse material e passar por esse pequeno orifício. Trazer atividades sensoriais vão favorecer a aprendizagem da sua criança, pode ter certeza, pois dessa forma a mente dela irá assimilar a aprendizagem, criando conexões neuronais que facilitam o desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Isso é muito curioso, pois dessa forma a mente da criança aprende e facilita o processo de aprendizagem, criando uma sensação de conforto e estimulando a sua área sensorial e autoconfiança. A última habilidade, e não menos importante, é a coordenação motora fina. Essa habilidade irá preparar a criança para a pega do lápis, que será fundamental para o processo de escrita, o recorte, o manuseio da cola, entre outras habilidades que a criança precisa para o processo de alfabetização. Para trabalhar a habilidade de coordenação motora fina, nós temos essa proposta aqui. São vários cards com diferentes alinhavos, onde a criança irá fazer ali a ligação dos pontilhados. Ao invés de darmos aquela folhinha cheia de pontilhado para as nossas crianças, é importante termos recursos como estes, que vão trabalhar de forma leve e divertida com a nossa criança. Nós podemos fazer com a caneta escreve apaga, lembrando que este recurso está plastificado. Lembrando sempre de dar aquele incentivo positivo para a nossa criança enquanto ela faz a atividade. Outra opção seria trabalhar com um cotonete sujo de tinta e fazer ela passar aqui em cima do contorno com o dedinho ou com um pincel. Outra possibilidade é também o manuseio com a massinha de modelar, onde a criança vai fazer ali uma cobrinha com a massinha e vai fazer o traçado, trabalhando de forma bem sensorial com a nossa criança. Outra dica valiosa e pouco falada é usar as imagens de brinquedos preferidos da sua criança e usar também o nome, a inicial das letrinhas ali do brinquedo favorito da criança ou então de algum personagem. Tudo isso vai gerar uma conexão com a sua criança e facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Uma outra opção muito interessante é trabalhar o alinhavo com as nossas crianças para desenvolver a coordenação motora fina. Aqui nós temos imagens de brinquedos e nós podemos aproveitar os brinquedos de interesse das nossas crianças ou então os personagens que as nossas crianças gostam e vamos fazer esses furinhos nas laterais de todo o desenho para que a criança, utilizando um cadarço, faça o alinhavo. O alinhavo é uma atividade muito simples, mas muito importante de ser trabalhado
na educação infantil. Aqui nós vamos estar trabalhando a atenção, a concentração. Para nós adultos pode ser uma atividade muito simples, mas pode ter certeza que para sua criança será desafiador. Pronto, e o recurso ficará assim. Agora que iniciamos a primeira etapa desse maravilhoso assunto que é a alfabetização, eu quero te contar o que vem a seguir. Os temas que iremos abordar nos próximos vídeos, como princípio alfabético, realismo nominal, níveis de escrita, entre outros assuntos muito abordados por vocês nos nossos outros canais. Então, se inscreva no nosso canal e nas nossas redes sociais e aguarde uma sequência de conteúdos selecionados e preparados para vocês, educadores, apaixonados pela alfabetização, assim como nós.